Em 15 de janeiro de 88 é feito o Conselho Arbitral. E para você ver a prova de que o Sport era do campeonato do Flamengo, de 32 times daquele campeonato, 29 votaram. Então você vê esse ano, se tivesse um Conselho Arbitral da Série A, o Sport ia participar? Não. Não, porque ele é Série B. Justamente. Como é que chega em 89, o Sport, que segundo o Flamengo era a segunda divisão, vai lá votar no Conselho Arbitral do campeonato. E o Flamengo ele puxa o Conselho Arbitral para tirar o quadrangular do regulamento. Mas uma mentira que eu sempre ouvi antes. Não, a CBF mudou o regulamento, não tinha isso no regulamento. Claro que tinha. Desde o começo, né? Desde o começo. Quem tentou tirar foi o Flamengo através do Conselho Arbitral. E conseguiu ganhar a votação. Foi 22 votos a 7. Sendo que o Conselho Nacional de Desportos tinha uma resolução que dizia o seguinte: o campeonato começando, antes de começar, você tem que votar tudo por maioria de votos, né? Como tem aqui no Pernambucano, né? Sim, começando que vem, reúne os clubes aqui, maioria de votos ganha. Uhum. Sendo que o campeonato, depois que tivesse sido iniciado, para mudar qualquer coisa, só por unanimidade. Porque cada clube, o peso do clube era diferente. Dependendo do histórico de títulos, o voto do Flamengo valia mais que do Sport. Naquela época já valia mais. O Flamengo tinha 3 títulos brasileiros, o Sport não tinha nenhum. Uhum. Para evitar que os grandes se juntassem e sempre ferrassem os pequenos, fazer um monopólio, né? Unanimidade. Quer mudar alguma coisa depois que o campeonato começou? Só se todo mundo votar do mesmo jeito. Aí o Sport vai para o Conselho Arbitral com uma ideia na cabeça. Um voto eu já tenho contra. É o meu, não vou votar contra mim. Então o Sport já foi para o Conselho Arbitral sabendo que o regulamento não seria modificado, somente com o voto dele. Ele ainda conseguiu mais 6 votos, inclusive do Náutico. O Náutico, né? Eu me lembro. O presidente era Fred Oliveira, né? O irmão de Carlos Alberto, né? Da Federação Pernambucana. Que é Alvirrubro, né? Mas era da Federação. O Sport, então, saiu com um número muito maior do que ele pensava. Além do voto dele, saiu com mais 6 votos. Sendo que o CND, que na época era um Conselho Nacional de Desportos, pertencia ao Ministério da Educação. Não tinha Ministério dos Esportes naquela época. Sim. O esporte era dentro da pasta da educação. Esse conselho pertencia ao governo federal. O que é que ele devia ter feito? Ele devia ser neutro. Um órgão federal não podia tomar partido. E eles tomaram partido do Flamengo. Ele decretou o Flamengo como campeão, entendendo ele que para poder modificar o regulamento bastava a maioria de votos. Diferente da resolução dele mesmo. A resolução é do CND. E ele queria modificar o que eles mesmos já tinham dito. Aí o que é que ele fez? Preparou uma retificação, mudando o regulamento, dizendo que em vez da unanimidade tem que ser maioria de votos, e mandou para o Ministério da Educação para poder tirar essa regra. O Sport ficou sabendo, já tem a história no livro aqui, foi lá em Brasília tentar conversar com o ministro, inclusive conseguiu o apoio de Marco Maciel, que tricolor, mas ele ajudava todos os clubes. Foi lá na mesa do ministro, falou a situação, que o CND estava se envolvendo. O ministro prometeu que faria alguma coisa. Aí tem até no livro uma parte que Marco Maciel está lá conversando com ele, falando sobre outras conversas. Aí Marco Maciel vê o papel na mesa dele para ser assinado. Você vê como é um político inteligente. Ele pega assim o papel e puxa. Aí fala: ministro, não precisa assinar isso aqui não, viu? Aí o ministro dá uma risadinha assim e realmente ele não assina. O ministro ele prefere se manter fora do processo. Porque ele vê que se o regulamento estava desde o início de um jeito, a assinatura dele mudaria tudo. Claro. Foi isso que quebrou o Flamengo. Se o ministro tivesse assinado aquele documento retificando e mudando de unanimidade para a maioria de votos, realmente ali não tinha mais o que fazer. Mas, vê só, se no começo, aí fica meio, sei lá, velho, injusto. Não sei se a palavra é essa. Injusto. Porque, meu irmão, se tu assinou um negócio dizendo uma coisa, aí tu não, agora o meu entendimento é outro, eu vou lá e boto outra coisa, aí pra mim isso é fuleiragem, velho. E ainda que o ministro tivesse assinado, acho que cabia recurso também depois. Justamente. A briga ia continuar, mas esse precedente, né? A briga continuaria, mas não com a força que foi. Porque aquela assinatura do ministro ele modificaria a resolução do Conselho Nacional de Desportos, que era justamente não necessitar da unanimidade. Não, eu sei. Entendeu? Mas eu tô falando assim, porque você é que nem você me dá a sua palavra
de uma coisa. Aqui tá um assunto X. É isso. O que aconteceu é isso. Aí daqui a 6 meses tu vem, a gente tá falando do mesmo assunto e tu já vem com outra ideia. Eu disse, oxe, mas peraí, lá atrás, quando tu dissesse isso. Não é mais isso não, é isso agora. O que vale é isso aqui agora. Você tá entendendo? E era o que acontecia de acordo com a conveniência, né? Justamente. E 80 era isso mesmo. Futebol da década de 80 era complicado. O Sport teve que lutar muito para ganhar esse título, porque foram vários anos na justiça, apesar de estar com a verdade do lado dele, mas teve que provar. O Sport foi o que teve que provar. O cara vai lá, assina um regulamento, sabendo que vai descumprir, depois rasga o regulamento, não entra em campo, e é o outro time que tem que provar. É essa loucura, né, velho? Isso aí, né? Uma loucura. Eu tô certo, eu tenho que provar que eu tô certo. Vamos jogar dominó e você, campeonato valendo. Ah. Aí vamos lá, a regra é essa daqui, tal. Aí a gente começa a jogar. Aí eu vejo que eu tô perdendo. Aí eu pego e saio e depois vou na justiça pedir. Eu ganhei. Ganhei. Mas você não saiu porque você não jogou até o fim. Se você tivesse perdido, aí você... O Flamengo devia ter entrado em campo. Se ele, depois que perdesse, eu ganhasse, você não ia estar na justiça, mas se ele perdesse jogando em campo e achasse que devia recorrer, ele teria muito mais razão de procurar isso. Eu entendi. Mas não apareceu nem para jogar. Nem ele, nem o Internacional, né? Ele, nem o Inter. Porque o Flamengo, foi o deboche. O Flamengo, no dia que era para jogar aqui, lá em Guarani, com o Guarani de Campinas, lá em Campinas, ele estava fazendo amistoso com a Costa do Marfim. Era a certeza de uma impunidade, né? Se assim a gente pode falar. É porque na verdade eles achavam que tava tão certo dele que eles iam conseguir. Isso. Que assim, eles achavam, não vou precisar ir lá, não vou precisar provar pra eles. Já tá tudo certo mesmo. Soberba, né? E essa soberba tem um nome, né? É o Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo na época. Você até falando aqui interessante, não, porque você for ver a diferença dos dois grupos, você realmente pode até cair naquela conversa de Série A e Série B, segunda e primeira. O grupo do Flamengo era muito forte tecnicamente, mas isso não quer dizer bom futebol dentro de campo. Isso não daria, vamos dizer assim, certeza de que eles iriam realmente conquistar. 88, a final foi 88. Naquela época era comum, 86 mesmo, terminou 87. O calendário sempre muito bagunçado, o campeonato sempre terminava no outro ano. E era muito longo, né, o campeonato? Muito longo. 88, o Sport e o Guarani jogaram. Uma semana depois começou os novos campeonatos do ano de 88. O Sport teve pouca modificação, só quem saiu foi Estevam, que foi por Vitória. Fora isso, acho que foi o mesmo time. O Flamengo também, foi o mesmo time 88. Até que jogou o Flamengo e Sport no Maracanã, o Flamengo ganhou 2-1. Golaço de Augusto. Você tá entendendo? Foi o mesmo time. Os caras não tiveram peito pra vir jogar aqui. Sabe qual foi a ocupação do Flamengo em 88? Aquela empáfia toda. E sabe qual foi a ocupação do Flamengo em 88? Qual foi? 6º lugar. O Sport foi 7º. Na frente de Corinthians, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo. O Sport ficou na frente desses 6 grandes clubes. Então... reforça ainda mais a coisa, né? O Sport poderia sim ser campeão em 88, ser bicampeão brasileiro, porque foi eliminado pelo Bahia nas oitavas, que foi com 3 empates. O Bahia tinha a melhor campanha, ele empatou na ilha, empatou em Salvador para prorrogação, empatou. O Bahia foi campeão sem ganhar do Sport. Foi Bahia Internacional na final, mas o Sport chegou nas oitavas de final, podia ter sido campeão também. O Sport tinha um bom time naquele ano, fez uma campanha razoável na Libertadores, foi a primeira Libertadores dele. Tanto é que jogou a Libertadores. O Flamengo tentou até o último minuto conseguir a vaga na Libertadores, que a CBF não queria indicar Sport e Guarani. Foi preciso entrar até Joseph Blatter na jogada. Ele já era o presidente? Ele é secretário. Mas o Ricardo Teixeira estava brigando para ser candidato e se aliou aos clubes de Pernambuco, prometeu ir até a FIFA com o genro dele, que já era presidente da FIFA, João Avelange. Ele prometeu ir lá ajudar. E tinha que mandar uma carta, né? Na época dos Correios era complicado, né? Feito hoje, não tinha e-mail, não tinha nada, internet. Tinha que mandar uma carta, faltava menos de um mês para começar a Libertadores. E Ricardo Teixeira pagou, fez tudo, mas em vez de mandar os Correios, ele mesmo foi. Ele levou a carta. Ele fez o procedimento dos Correios, mas ele levou a carta por ele mesmo.
pagou a passagem e tudo. Quando chegou lá, ele falou com o genro dele, a CBF foi intimada em 48 horas a aceitar Sport Guarani como representante do Brasil na Libertadores e mandaram Joseph Blatter aqui com ofício em inglês para que a CBF em 48 horas ou indicava o Sport Guarani ou seria punida, a seleção seria suspensa por 1 ano. Naquela época estava com dinheiro, não é o dinheiro que tem hoje, tinha amistoso já marcado com a seleção. A CBF nunca foi parceira do Sport, a CBF sempre foi do lado do Flamengo nessa causa. Tanto é que em 2011 Ricardo Teixeira tenta dividir o título. Né, canetada. O mesmo que ajudou o Sport naquela época. Aquela unificação, né? Do torneios do não sei do que lá. Ele aproveitou para fazer. Na verdade, a Copa União não entraria naquela unificação. E não entrou, né? Ele tentou, né? Não entraria por quê? Porque a Copa União não existiu. Existiria porque uma das desculpas foi que em 67 teve 2 campeões brasileiros. Foi a Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa. Foi o Palmeiras que ganhou os 2 campeonatos. Eu me lembro. Mas que são teve 2 torneios diferentes. Exato. Eles só foram reconhecidos. Já a ideia que o Flamengo tem hoje já é totalmente diferente. Na primeira sentença judicial que deu o Sport, o Flamengo queria ser reconhecido como campeão sozinho, como primeira divisão, o Sport como segunda. Perderam. Teve até 2001 para recorrer. Não recorreram. O Sport transitou em julgado. Aí o Flamengo cria outra situação. O Flamengo cria a ideia de que em 87 o módulo verde foi um campeonato, o módulo amarelo foi outro campeonato, os 2 eram primeira divisão, com o mesmo peso, sem necessidade de cruzamento. Olha para isso. Portanto, podem ser reconhecidos. Perderam, 2018 foi dado como transitado em julgado também. A tese foi derrubada, porque o superior STF disse o seguinte: não, o regulamento não diz isso. O regulamento diz que o módulo verde e amarelo era um campeonato só. E se cruzariam? Se cruzariam para ver quem era o campeão. E agora você não pode chegar e dizer que eram 2 campeonatos. Porque se foi 2 campeonatos, o Sport tem que ter 2 títulos naquele ano. Exato. Ele tem que ganhar o módulo que ele jogou e tem que ganhar o quadrangular. Que o Flamengo não jogou. Então o Flamengo é campeão da Copa União, o Sport é campeão da Copa União e do Brasileiro. Bota um título a mais na conta do Sport. Isso. Quer assim? Beleza. Nem assim pode. Porque se trataria no fim das contas, do mesmo campeonato. Embora o módulo amarelo, né, não tinha vamos dizer assim, a visibilidade, né, do módulo verde. Tanto é que nem acho que não teve nem passagem, né? Não, foi os próprios clubes que tiveram que custear. Não teve transmissão. Para mim, os clubes do Malamelo burraram, porque eles poderiam se juntar e ter vendido pro SBT. Um pool, né? Fazer um consórcio ali. Não venderam a final do módulo amarelo, não venderam a final do campeonato, foi transmitido pro SBT. Os clubes, talvez os próprios clubes do módulo amarelo, não tinham confiança exatamente neles. Não tiveram essa visão, né? Vendia separadamente. Tanto é que tem até um fato, né? Que era. Inclusive, eu vendo a garrafa de Coca-Cola aqui e lá no estádio, lá na ilha, tem assim: não beba Coca-Cola. O Sport rompeu. Porque o patrocinador um dos patrocinadores era a Coca-Cola, do módulo verde, né? Tanto é que tem uma matéria que. Ele estampava na maioria dos times, só não estampou na camisa dos clubes que já tinham patrocinadores fortes. Justo. O Corinthians, que tinha Calunga. Que era a Calunga. Times. O Internacional era a Plub, né? Esse não, mas o contrato era que depois todo mundo ia chegar uma época que ia colocar Coca-Cola na camisa. Esse foi um dos entraves também que o módulo amarelo ficou de fora, porque Coca-Cola, o Sport estava processando. O Sport Guarani processando a Coca-Cola. Então, se tivesse quadrangular final, como é que a marca da Coca-Cola ia aparecer lá? Aí espalhado no estádio lá na ilha lá. Não beba Coca-Cola. Foi mesmo. E o Sport passou a vender só Pepsi. Foi. É sensacional. Durou 6 anos. Em 94 houve as pausas e o Sport colocou Coca-Cola na camisa. Depois de 6 anos. Pra você ver, o Açúcar União. O Açúcar União não patrocinou o campeonato, é uma lenda. A Copa União é porque o clube dos 3 chamava-se União dos Grandes Clubes Brasileiros. Aí ficou Copa União. Mas tentaram até patrocinador da Copa União. Mas fazer o teu nomezinho, né? Name right, né? Name rights, né? Assim, né? Que é quando você vende o nome. A marca, né? A marca. Como agora, né? O Campeonato Brasileiro
O pernambucano é Bet Nacional. A Sadia, a Copa Sadia do Brasil. E do Brasil, o Brasileirão também tem um nomezinho. É alguma coisa de Bet, né? Não. Não é o Brasileirão Kia, né? Kia, né? Não. Já foi. Já foi, né? Tá. Açaí, não? Brasileirão Açaí. É isso mesmo, correto. Eles queriam o Açúcar União, porque o Açúcar União ia cair como uma luva, hein? Uma luva, né? Uma luva. Aí o que aconteceu? O Açúcar União já tinha patrocinado o Fórmula 1 10 anos antes, só que deu fracassou. Até com a Emerson Fittipaldi. Eles não quiseram. Aquele Copersucar, né? Copersucar, pronto, foi do grupo do Açúcar União. Por isso que eles não combinaram, mas eu sempre tive a ideia de que a Copa União era por causa do açúcar. Açúcar União, mas não tem nada a ver, nunca fez parte. Tentaram, que eu acho que em termos de marketing, você não pode falar da Copa União. Foi bem feito. Tem um livro que é até sobre o marketing da Copa União. Foi o primeiro campeonato inteiramente vendido para televisão. A Varig custeou metade das passagens para todos os times. A Globo transmitiu o campeonato todo, aquele negócio todo. Foi massa, pô. Foi ideal, foi legal o que eles fizeram, mas eles esqueceram da legalidade. Isso. Pularam em cima do direito de outros clubes. Eles foram até um certo ponto, né? Foi inovador. Leais, né? Porque eles podiam ter feito isso com os dois módulos. Isso tudo talvez. Eu sou leigo, né? Pra falar, mas falta de visão, pô. Preconceito. Com certeza. Preconceito, pô. Porra. Se não foi só preconceito regional, porque tinha clube do Sul lá no módulo amarelo. Foi questão social, foi questão de achar os clubes menores, os clubes pobres. Isso. Eles diziam que Português e Guarani não tinha torcida. Era uma oportunidade de integrar o Brasil. Pô, vamos fazer o Campeonato Brasileiro. Então, pô, se a gente tem 32 clubes aqui, poderiam fazer aquela mescla que a gente falou mais há pouco. Vamos mesclar isso aqui, misturar isso aqui, para dar um peso para os dois módulos aqui. A gente tem realmente um campeonato de fato forte. Até nisso eles burraram. E perderam a oportunidade de fazer realmente uma coisa que poderia estar aí, velho. De vez de a gente falar da politicagem por trás do campeonato em si, a gente poderia estar falando de, esse foi um campeonato realmente foda. Isso seria histórico, né? Seria a primeira vez que teria realmente acesso e descenso dentro do regulamento. Justamente, cara. Foi a primeira vez que teve uma primeira divisão. Mas não, eles não aproveitaram porque foram no dinheiro, na ganância, no preconceito, de se achar grande, de achar superior. E não é assim, pô. Se você pega 85, o Coritiba foi campeão. Com Bangu na final, veja. Isso, Maracanã. Sim. E sabe quem foi o terceiro em 85? Brasil de Pelotas. Vê classificação. Coritiba. Irreal, né? Demais. Bangu, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. Aí entra um grande. Perdeu na semifinal. Aí chega 86. Quem são os 4 primeiros? São Paulo, Guarani, América do Rio. Agora o 4 me fugiu realmente, mas também parece que foi o Inter. Então você vê, poxa, o Bahia foi quinto. 86. 87. A 87 seria o campeonato do sonho deles. Se fosse somente a Copa União. Entendi. Não tinha ninguém ali metido no meio. Flamengo, Inter, Cruzeiro e Atlético Mineiro. 88 já não tem essa palhaçada, né? Que é 88? Bahia, campeão, Inter. O Sport ali em sétimo. Você já vê. Parece que, agora veja bem, nos últimos anos, quem você pega aí os primeiros colocados da Série A, são poucos times que chegam. São sempre os mesmos, basicamente os mesmos. Palmeiras e Flamengo tem dividido título ultimamente. O Atlético Mineiro ano passado foi quem entrou de gaiato. Isso. Mas o Fortaleza que fez uma campanha sensacional, porra. O campeonato de Fortaleza foi ano passado espetacular. Foi quarto, esse ano saiu da lanterna para oitavo, para sétimo, né? Sétimo e também foi uma recuperação gigantesca, velho. O Fortaleza foi sensacional. Mas tirando Fortaleza e Atlético Paranaense, que estão sempre ali. Planejamento. Anos, o resto é os grandes, ricos. Isso. Se você pegar os 10 últimos anos, é isso mesmo. O Campeonato Brasileiro. Eu sinto falta daquela coisa de uma final no campeonato. Essa coisa dos pontos assim, é bom, mas tipo, aí o cara, o Palmeiras mesmo, jogando já campeão, entendeu? Aí não tem aquela graça da coisa. É massa quando você vai lá, tem uma final do campeonato pra disputar quem realmente é o campeão e tal. Quando o cara vai jogar já campeão, tá ligado? O cara joga já. Favorece. Ritmo de férias, né? Favorece quem tem mais dinheiro
Nem sempre dinheiro, mas quem tem dinheiro ajuda, porque você consegue fazer um elenco, consegue se planejar, consegue rodar o elenco. Você às vezes pede um jogador, um clube que não tem um elenco, que não tem dinheiro, um esporte, que é difícil você fazer um elenco bom, às vezes pede uma peça, acaba o time. Exato. Cansaço muscular, às vezes é expulso, é suspenso. Já você vê esses clubes maiores, não, você consegue, eles fazem 3, 4 times em alto nível. Você vê o Flamengo, o banco do Flamengo, pelo amor de Deus, é uma apelação. Em 87 o Sport era enxutíssimo. Ele tinha somente o time titular e o reserva. Não tinha tempo nem, porque não tinha caixa. O módulo amarelo ficou sem nada de televisão. E eles jogaram realmente por amor. Claro que depois que o Sport foi avançando, a torcida começou a chegar mais junto. Na final do módulo amarelo foi 26 mil pessoas. O Sport conseguiu pagar até a folha só com renda. Conseguiu dar premiação aos jogadores. Os jogadores se motivaram. O Sport logicamente que naquela época o salário era outro, totalmente diferente. Sim, era outra realidade, né? Com certeza. Havia mais equilíbrio assim, em relação aos outros clubes. Por isso que você vê esses times entrando no meio dos ricaços. Eles eram. O Flamengo já era rico também, já tinha muito nome. Mas não era feito hoje, que o Flamengo ganha assim, 70 milhões, 200 milhões e o Goiás ganha 2 milhões. O Juventude ganhou 400 mil de televisão esse ano. 400 mil. Absurdo, cara. Foi rebaixado. É uma disparidade gigantesca, pô. Essa questão do televisionamento, né? E até para o ano que vem mesmo, ainda tá uma guerra da porra, porque assim, o Campeonato Pernambucano mesmo, a Globo já não vai mais transmitir. Quem vai transmitir é a DAZN, né? E parece que o Sport nem vai ser TV aberta, né? O Brasileirão, Série B. Parece que não renovou com a Globo. Não vai. Dizem que o Yuri Romão falou que o Sport pode transmitir os próprios jogos, como faz o Atlético Paranaense. Que eu acho que, sinceramente, melhor. Essa realidade nem irmão, existia. É aquela história. O que é um peido pra quem tá cagado? O Sport não deve mais nada à Globo. O Sport tinha 18 milhões de déficit com a Globo pra pagar. Pagou. Pô, eu tinha meu compromisso até aqui contigo, velho. Eu tava te devendo. Te paguei, então. Não quer não, te dando pra lá. Se não teve nada que melhorasse pro clube, você segue seu caminho. Vende, pô. Um pacote pra sócio aí que dá acesso. Pra pagar um pouco a mais e tem acesso a todos os jogos e acabou. Ou então tenta vender, pô. O televisionamento. O Atlético Paranaense, por exemplo, o SBT... Ele não é transmitido pela Globo, né? Ele mesmo transmite pelo YouTube. Isso. O SBT, eu sei que o SBT tá interessado em comprar a Série B, né? Pra agora, ano que vem, né? Mas o Sport não entraria. O Sport ele negocia separado. Entendi. Não, mas aí... Ele pode também... Ele pode ir. Depende da proposta, né? Ele negociaria separado a partir do momento que a Globo estivesse na parada. Aí... Não tá. Então dá pra você fechar um pacote. Ó, galera, vamos se juntar aqui, vamos passar um valor X aqui. Se o SBT quiser comprar, Record, qualquer um que der uma grana boa, vende. O importante é vender e os jogos serem divulgados. Você vê que 87 era muito parecido, porque o módulo do Sport, o módulo amarelo, não teve televisão. Se fosse depender do nível da televisão, não tinha campeonato. Já o módulo verde não, o módulo verde teve 42 jogos transmitidos. Eram 2 jogos por rodada. Inclusive na final do módulo verde, Galvão Bueno, quando acabou, o pessoal pensou, campeão brasileiro, não disse, campeão da Copa União. Que era Eles venderam o módulo verde como um campeonato nem brasileiro, era a Copa União. Eu me lembro que até tu falou agora que tem imagens no YouTube, enfim, tem lá. Flamengo campeão da Copa União. Realmente. De 87. Sei lá. Foi bem lembrado disso aí. Até por argumento jurídico, né? Como é que pode tu se declarar campeão brasileiro se tu não é campeão brasileiro? Isso. Você tá entendendo a sacada também jurídica aí nisso? Nem você utilizar a nomenclatura, né, da coisa, né? E hoje ele já não quer ser chamado de campeão brasileiro. Ele quer somente que a Copa União seja reconhecida. Mas nem isso ele consegue. Porque não tem como aceitar um título que é só de uma fase. Porque teve outra fase. Então não tem como. Por isso que perderam e vão perder sempre.
E volta e meia eles vão lá e vão recorrendo. Eu acho que agora acabou. Parece que finalmente em 2019 o Flamengo entrou com um pedido para desistir do caso. Oficialmente, eles desistiram do caso. A não ser que surja uma outra ideia. Mas é que na Lua tem uma bola de campeonato. Só se eles, sei lá, de repente forem lá no Vaticano, né, falar com o Papa. Você vê como são as coisas, né? Porque essa coisa do ego também é como neles, assim, tá presente. Porque, tipo, vamos lá, olhar hoje o Flamengo. O Flamengo é uma potência mundial. Então vamos lá. Isso. Será que faz... Caminhando, né? Tá caminhando. Aqui no Sul-Americano, eu acho que já é realmente... No Mundial ele esbarra, porque ele precisa ainda... Isso. Ainda tem uma estrada grande, tem muito clube lá fora que, porra... E você vê, desse ego todo assim, tipo, será que é necessário essa briga toda por causa de um título que foi lá atrás, que os caras têm total e real capacidade de aqui pra frente conquistar bem mais. Mas fica nessa ainda... querendo provar o que não tem prova, querendo vencer uma briga ali que é invencível, entendeu? Justamente até por coisas que ele mesmo fizeram, né? É porque parece sabe aquela história que quando você conta uma mentira, você tem que contar mais mentira para manter aquela primeira mentira? Uhum. É aquela história, tem um ditado, né, assim, né, a mentira quando é contada várias vezes acaba virando uma verdade, né? Tem um negócio que é assim, né? Só que pra sustentar a mentira ele tem que ser contar mais. Pô, eu não tava aqui contigo hoje, mas eu disse pra fulano que eu tava. Mas pra estar aqui, eu tinha que vir lá da estação. Eu também não vim da estação. Uhum. Eu tenho que fazer aquele caminho da mentira. Isso. O Flamengo, se ele não falar que é campeão daquele ano, vai ser como se ele estivesse admitindo. Exato. Que ele inventou aquilo. Parece aquele negócio como de fraqueza. O Flamengo é tão grande já, tem tantos títulos. Se passar pra isso, pra pegar, sabe? Um campeonato. Digamos que você tem o dono de uma padaria. Dono da padaria, aí você vê um rapaz vendendo pão na frente da sua padaria. Aí você vai lá e rouba o pão dele. Entendeu? Uhum. Faz sentido? O cara é o dono de uma padaria. O Flamengo tem tantos títulos, mas ainda assim ele quer pegar 87. Porque se tirar 87, essa conta que eles sempre fazem, agora é octa, né? Octa campeão brasileiro. Só é octa se tiver 87. Se tiver, isso, justamente. Então, cada vez que ele vai aumentar a lista dele, se ele ganhar 100 vezes, pra gente não é 100 vezes, é 99. Sempre vai estar faltando uma, né? E ele sempre vai ter que... Ele não pode... E assim, você admitir a mentira, entendeu? A gente até já falou sobre essa questão do porquê, né? O porquê não aceitar. Mas você vê como é flagrante essa discriminação com o Nordeste, como posso dizer. Porque o Bahia, beleza, o Bahia foi campeão brasileiro em 59. Agora, foi declarado agora há pouco. O Brasil que foi reconhecido como brasileiro, né? Você tá entendendo? Eu concordo com essa... a tal da unificação que a gente tava falando. Beleza. Eu concordo com a unificação de título nacional. Equivalente. Uhum. O que realmente é equivalente ao brasileiro daquela época, porque não tinha brasileiro. Mas é um torneio nacional, não é campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro é depois de 71. Isso, que é oficial Campeonato Brasileiro. Os outros são torneios nacionais. Eu concordo que a Taça Brasil é um torneio nacional. O Bahia tem 2 títulos nacionais. Isso. Sendo que um é o brasileiro e um é a Taça Brasil. Isso. Ele não é 2 vezes campeão brasileiro. Pra minha opinião, não. Não, o certo é o certo. A CBF não. A CBF ela tá reconhecendo como campeonato brasileiro. É isso. Ela unificou. Tem acho que é 68, que é o Botafogo. Tem 2 times que foram campeões no mesmo ano, pô. 68 e 67. Em 67 foi o Palmeiras que ganhou a Taça Brasil e o Robertão. E em 68 foi Santos e Botafogo. Então, mas no mesmo ano. Só que parece que um foi no primeiro semestre e o outro foi no segundo semestre. Mas pode. E vamos dizer, aí você pega a tabela, vai ver a história, vai lá. Pô, como é que pode isso aqui? Aí vai procurar lá. 3, 4 jogos. Como é que pode ter o mesmo peso de um campeonato de 2022 com 38 rodadas? Exato. Justamente, pô. Eu como é que vai ter o mesmo peso? Eu vou pegar um campeonato aleatório aqui. 98. O Corinthians foi campeão brasileiro em 98. E foi primeira fase, segunda fase, aí teve a semifinal e final. Tinha uns playoffs na época, inventaram o playoff aqui. Você tem um campeonato inteiro ali. Você pega um campeonato com 3 jogos, pô. Eu sou campeão brasileiro. Pelo amor de Deus, né?
Se isso não for politicagem, eu não Isso tenho eu outro também não. discordo. Eu concordo, como eu disse, que tem que ser reconhecido como título nacional. Aham. Beleza, mas como Campeonato Brasileiro, não. Justamente. Aí o Flamengo queria aproveitar essa ideia para jogar isso na Copa União, como se a Copa União fosse um torneio como a Taça Brasil foi, Aham. né? Se for assim, o Sport é vice-campeão brasileiro de 2000, porque a Copa João Avelange, na primeira fase, o Isso. Sport foi segundo lugar no módulo Isso. azul. O Cruzeiro foi primeiro, o Sport foi O Sport segundo. foi segundo, o Cruzeiro foi primeiro. Se for para a cidade do Flamengo e acaba ali, não precisa fazer mata-mata, não precisa fazer nenhum cruzamento, o Sport é vice-campeão brasileiro, era para estar na Libertadores de 2001. Isso. Mas não foi. Inclusive, O pegando... Cruzeiro campeão, né? Isso, o Cruzeiro foi... Tem um estudo em relação a essa questão aí, que estão pleiteando alguns campeonatos. O Botafogo até, inclusive, pleiteou um campeonato mundial aí, que apareceu do nada assim. Me desculpe aí, a torcida do Botafogo, né? Estiver vendo a gente aí. Mas, assim, tem coisas que tem lógica e tem coisas que não. Pô. O campeonato mundial, oficialmente, é de 2000 pra frente. O de pra trás é a taça intercontinental de clubes. Que é aquele que o São Paulo foi campeão do mundo, a famosa Copa Toyota, né? Copa Era lá Toyota. no Japão. Que era o torneio intercontinental. O Campeonato Mundial de Clubes é a partir de 2000. Quem foi o primeiro campeão? O Corinthians. Tem uns que chamam de Mundial Interclubes, esse primeiro. Aham. Interclubes e Mundial de Clubes. Quando você faz essa divisão, beleza. Eu sou campeão mundial interclubes. Massa. Mas campeão do mundo, aí meu É amigo, totalmente diferente. porque aí pode- é de 2000 pra frente. Até Pode achar ruim ou não, Até mas porque o formato é diferente, né? a Taça Rio que o Palmeiras fala que é 51, né? de 51, que foi Mundial. campeão mundial. Foi um torneio internacional, um torneio interclubes. Mas não é campeão do mundo. Mas né? aí- mas- não é chancelado. O Palmeiras, É. ele reivindica um campeonato mundial. E qual é o campeonato que ele... É esse, a Esse Taça o Rio. torneio Taça Rio de 51. É, que até o Fluminense também foi campeão. não foi? Fluminense foi. Também. Foi em reivindica. 52, É. né? E o Botafogo parece que foi alguma coisa assim de 1900 e tarará. 1910. É o hino, né? Desde... Não, mas assim, nada contra. Cada um que busca o seu. Nesse gancho aí, apareceu um estudo em relação a esporte, Náutico e Fortaleza. E Ceará, se eu não me engano. Eu creio que com Foi. um cara estudioso aí Sim, nessa... Você está por dentro disso aí. A Taça Brasil também, porque em 68 eles fizeram regionalmente. Aham. Mas só reconheceram o Sul. Porque a Taça Brasil de 68, ou foi Roberto Gomes Pedrosa, eu não sei qual foi dos dois. Teve a Taça Norte-Nordeste, o Sport foi campeão. Que é como se fosse um sazonal, né? Sazonal não, um zonal, né? Que é um... Teve o do Sul lá, Hã? e não teve cruzamento, e Aham. reconheceram somente o campeão da área sul, sudeste. Ou era para ter o cruzamento, foi tu tinha na Taça Brasil, Não reconhece os dois. ou reconhecia os dois. Isso. A CBF não reconhece. Sport, Fortaleza e Ceará. Acho que o Náutico não entra Mas na foi Náutico Nordeste, mas não chega nessa. É campeão do Nordeste. Mas foi esse que o Sport divulgou um tempo atrás agora? Sim. Sim, 68 que botou no perfil. Eu não Foi sei esse. se consegue, mas tem o direito de brigar. Seria o campeão brasileiro do Norte e Nordeste. Entendi. Entenda uma coisa, ó a nomenclatura aí. É campeão brasileiro do Norte e Nordeste. Não é campeão brasileiro de futebol. Assim, E, eu na sou verdade, campeão do Brasil. Nesse ano nem tem, porque até o pessoal do lado da Taça Brasil lá também não pegaram o time do Norte e Nordeste, então. Né? É. Separa os dois. Mas se há o reconhecimento de uma parte, tem que reconhecer a outra. Exato. Você tá entendendo? Direito, direito. Por que Ah, dois meu, pesos, duas medidas? Omega É isso. 7, Mas eles não conseguiram não, porque eles utilizam agora, né? Não, então, eu eles vi são um... reconhecidos lá. Eles É. são. O Sport ele O usa. Sport não. O Sport não foi não reconhecido usa. ainda. Mas o Sport É, usa. o Sport usa o campeão torneio Norte-Nordeste, da CND. É, CND, né? 68. Uhum. CND, né? Era A CBD. campeão Norte-Nordeste. Foi vencer o Remo. Isso. Tá entendendo? Não como campeão brasileiro. Entendi. Tá entendendo? Se é o mesmo campeonato, se é o mesmo, teoricamente, peso, por que não, velho? Reconhecer, com certeza. É direito dele de buscar. Em 87, o Sport cumpriu o regulamento. O Flamengo cumpriu até onde ele quis. Uhum.
Onde era interesse dele, né? Eu estava pesquisando para fazer o projeto de conclusão ainda, eu tive acesso aos processos, né, originais na justiça, e tinha as preliminares, né, que são antes de ter o julgamento mesmo, tem os depoimentos, né, o Inter foi depor, o Sport ele foi muito inteligente, o Sport ele não processou a CBF. O Sport foi na justiça comum, mas não processou a CBF. Ele processou o CND, que era o órgão do governo federal, ou seja, ele processou o Estado. Colocou a CBF como parte interessada. CBF, Flamengo, Inter e Guarani. Até por isso o Sport não sofreu nenhuma punição, porque não foi diretamente na CBF. Atacar a CBF, né? Aí o Flamengo disse, olha, o Inter disse, não, o processo não pode, porque o Sport deveria ter entrado no Rio, porque a sede da CBF é no Rio. E o Sport entrou aonde? Em Pernambuco, na terra dele. É lógico que ele vai ganhar. No quinto, né? No quinto, não sei o que. Na quinta região. Isso, Tribunal da Quinta Região. Aí o advogado do Sport, alvirrubro, os dois advogados do Sport são alvirrubros, na época do 87. Ironicamente, eram conselheiros do Náutico. Aí até no livro fala essas ironias do futebol. O advogado disse o seguinte, mas não faz sentido, porque o Sport, ele entrou em Pernambuco porque o Sport processou o Estado. Quando você processa o Estado, você pode entrar em qualquer estado da federação. Se ele tivesse processado a CBF, ele teria que ter entrado no Rio de Janeiro e talvez o resultado fosse outro. Então, a decisão final, o Flamengo alegou que não enfrentaria Sport e Guarani porque a final do quadrangular do módulo amarelo não teve campeão. Como é que ele ia enfrentar um time sem campeão? Aí o advogado disse, espera aí, vocês não queriam jogar o quadrangular. Como é que você está dizendo que não jogou porque não teve campeão? Outra coisa, o quadrangular era campeão e vice, não importava a ordem. Justo. Foi por isso que Sport e Guarani dividiram o título. Do módulo amarelo. Porque para eles, aquilo era tanto faria. A posição não alteraria nada. É aquela ordem, a ordem dos fatores não altera o produto. O quadrangular zerou tudo. Aí, no comentário do livro, que eu fiz a transcrição, que foi o comentário de Luiz Cavalcante, ele fala, o que me acha assim, esquisito é o Inter aceitar isso passivamente. Justamente. Ele podia ter sido campeão brasileiro. Mas é isso que eu tô falando, porque não cabe nada ao Internacional, porque a gente só fala Flamengo. Isso. Sport e Flamengo e Guarani. O Inter Sport, Flamengo, Guarani, porque Guarani decidiu com o Sport. Mas e o Inter? Nessa jogada. Questão, né? O Inter desistiu do campeonato que ele podia ter ganho. Porque, por conta desse acordo que eles fizeram ali junto. É igual aquele. Tem filme, né? Que os bandidos fazem um acordo no final e digam, se for morrer, todo mundo morre junto. Tô ligado. Por isso que às vezes quando a polícia ela vai pegar, parece nos filmes, né, na vida real também, vai pegar, o cara prefere morrer do que se entregar. Morre tudinho. E nem chave, né? 13. Prefiro estar morto do que estar vivo. Nessa cena, do que perder a vida. O Clube dos 13 se juntou ali e disseram, não, vamos fechar aqui acordo. Apesar que aqui no livro de Cássio Zirpoli e André Galindo fala que o presidente do Bahia falou que não foi tão unânime assim não. O Bahia mesmo era a favor do cruzamento. Mas ele foi voto vencido. A maioria realmente não quis. Mas tinha clubes dentro do Clube dos 13. Talvez o Vasco tenha nesse meio aí. No final, embora ele não tenha votado. Mas talvez ele pensasse até ser contra o Flamengo, né? Reginaldo, fala agora pro pessoal aí, tuas redes sociais. Onde o pessoal pode encontrar o teu material aí, teus livros, para poder adquirir. O livro está disponível na plataforma da Wiclap. Você colocar no Google lá, Wiclap, que é um novo modelo de livro no Brasil, né? Você entra em contato com a editora, eles são uma editora de demanda, então você compra diretamente por eles, você pode usar cartão de crédito, Pix, não sei qual, são várias formas de pagamento, e aí eles mandam o livro diretamente pro leitor na casa da pessoa, né? Tem um frete, né? Você vai calcular lá. Sim. E desse livro, assim, a ideia que eu tenho, eu ganho uma pequena porcentagem, acho que não chega nem a 40% do livro. O livro ele custa R$60, eu ganho 37% de direito autoral. Desses 37% eu faço questão de doar R$1 para o grupo de apoio à criança com câncer. Massa, velho, massa. R$1 para o movimento Pro Criança, R$1 para a categoria de base do esporte, que eu acho importante. Dizem que tem um clube inglês, né, que quer estudar a SAF do esporte, né? Fala em Chelsea, fala em Liverpool, não sei qual é dele lá. Mas é um tempo moderno que vier para ajudar o clube, contribuir, né? Desde que o clube mantenha a sua autonomia. Exato. Eu acho que é isso, velho. O caminho é esse.
caminho é esse. O clube aqui no Brasil, os clubes, né? Claro, tirando clubes que tem rios de dinheiro aí disponível, como Flamengo, Palmeiras, enfim. Esses clubes aí não... Não vou fazer, não. Mas que não tem que buscar meios para poder gerir melhor o clima. Se aparecer realmente que eu tô vendo aí que pelos bastidores tem nomes interessados aí, até inclusive daqui mesmo também. Tem um americano também, futebol americano, não sei se MLS, né? Que não tire a tradição do clube, que uma coisa é o negócio, outra coisa é o clube tem que ser o clube. A tradição. Muda, já não concordo. Feito o Bragantino fez, o Bragantino fez porque não. Com todo respeito ao Bragantino, não tem a tradição que o Sport tem. Justamente. O Sport, mantendo o seu estatuto, mantendo sua torcida, vamos lá fazer parceria. O Sport com certeza vai voltar a ser campeão brasileiro até antes do que a gente imagina. Então vai vir mais livros aí mais na frente. Vai. Eu estou com esse projeto para poder fazer essas pesquisas. 90 é mais complicado porque esse tem que ser uma pesquisa presencial, né? Por exemplo, 87 eu consegui muitos resultados pela internet. Esse livro aqui me ajudou muito, que ele trouxe as fichas de 87 que não tinha, só tinha do módulo verde. Consegui 86, consegui 88, a Libertadores. Esse livro que eu fiz, ele tem tantas fichas técnicas de 86, nos jogos do Sport, tem as fichas técnicas de 87 e tem as da Libertadores também, todos os jogos do Sport de 88, Libertadores. A Série B, eu tenho que fazer uma pesquisa presencial, vai ser mais trabalhoso, mas a gente consegue.